A Paraíba tem história, desenvolvimento, educação, tecnologia, turismo, comércio, industrialização, prosperidade. Paraíba tem. O programa que fala bem do nosso estado. Olá, como vai? Seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem, um programa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje a gente vai conversar aqui sobre o Instituto Histórico de Campina Grande, Casa Eupídio de Almeida. E neste primeiro bloco do programa, estamos recebendo a visita da doutora Esther Caldas Bertoletti, advogada, jornalista. Doutora Esther, seja bem-vinda, uma honra tê-la aqui conosco neste programa Paraíba Tem. A honra é toda minha de estar aqui de novo nessa cidade maravilhosa, exemplo que pode ser seguido por vários municípios brasileiros da criação de um instituto histórico e de uma pesquisa sobre uma documentação de importância para o povo de Campina Grande. Pois é, doutora Esther, a senhora é autora e coordenadora do projeto Resgate Barão do Rio Branco, é isso? É isso. E aí eu vou começar perguntando qual a importância do projeto Catálogo Geral de Documentos de História Indígena e Escravidão Negra no Brasil. O projeto Resgate Barão do Rio Branco foi um projeto sonhado desde o início do Brasil independente. O Ministério de Relações Exteriores, Barão do Rio Branco, está aí o nome, porque ele era um entusiasta dessa ideia de que o Brasil precisava ter acesso às fontes documentais existentes no exterior, principalmente Portugal, mas também em outros países. E desde os anos 80, que várias pessoas ligadas ao Itamaraty, embaixadores e ministros, começaram a organizar de forma sistemática essa busca da documentação no exterior. Isso que veio desde o início do século XIX, com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, porque os institutos foram criados para democratizar o acesso às fontes. Porque tem os arquivos públicos, tem as bibliotecas públicas, mas o Instituto Histórico é formado por um grupo de pessoas desinteressadas e não ligadas ao governo e querendo dividir conhecimentos e compartilhar documentos. Então, o Instituto de Campina Grande está dando apoio, juntamente com a Universidade Federal de Campina Grande, é um projeto que eu considero um projeto maravilhoso, sui generis, que é, em toda a documentação trazida de Portugal, são mais de 300 mil documentos, mais de 4 milhões de páginas manuscritas de difícil leitura, o que tem sobre o índio brasileiro e sobre o negro, que é a grande população que veio da África povoar o nosso país e nos ajudar a crescer e a ser o Brasil de hoje. Então, esse projeto, financiado pela Petrobras Cultural, graças a Deus que existe a Petrobras Cultural, que está dando apoio a projetos sui generis como esse da Universidade Federal de Campina Grande, coordenado pela professora Jussiene Ricardo Apolinário, mas é um projeto de trazer para o povo de Campina Grande, o povo do Brasil, a população, seja ela professor doutor, seja ele um comerciante, um simples guarda-livros, qualquer pessoa que tenha interesse de conhecer o seu passado. Então, o Projeto Resgate está aí para devolver à população brasileira o acesso ao seu passado, à sua história. Como a senhora bem frisou, né, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele foi criado, foi a primeira instituição cultural criada no país, né, no século XIX, e aí, inclusive com apoio também de Dom Pedro II. Doutora Esther, qual a importância desse fato e como ocorreram a criação dos novos institutos a partir do Instituto Brasileiro? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na capital, na época do Império, né, com Dom Pedro II, frequentava todas as sessões, ele só não ia às sessões do Instituto Histórico quando ele estava em viagem ao exterior, e ele deu muito importância, porque o Instituto Histórico falava, desde o seu início, do trabalho de resgate da documentação existente no exterior, porque o Brasil tinha poucos documentos. Apesar da Biblioteca Real
ter ficado aqui com a ida de Dom João VI, ela é rica muito em livros, mas tem poucos documentos manuscritos que estavam nos arquivos portugueses, como estavam nos arquivos holandeses depois, toda uma série de documentos ligados à história do Brasil que estão em arquivos europeus, até ingleses, americanos, franceses e de outros países. Então, o Instituto Histórico, que juntou os primeiros intelectuais, poetas, escritores, sonhadores de modo geral, que sonhavam com uma história do Brasil escrita por nós aqui no Brasil, deu o apoio a vários institutos históricos que foram sendo criados após o nosso, o da Bahia, o de Pernambuco e de várias capitais. E em seguida das capitais, os institutos municipais, a exemplo de Campina Grande, quem dera que hoje são 5.000 e poucos municípios no Brasil, em cada município tivéssemos um instituto histórico da cidade para resgatar a memória do povo da cidade, do comércio da cidade, da indústria da cidade, porque não é só a documentação oficial que traz a história da cidade, a documentação do povo de modo geral, do quitandeiro, a feira feita por pessoas mais simples. Cada feira tem a sua história, o vendedor de bananas da esquina tem uma história, o farmacêutico. Então, esses institutos históricos locais vão incentivar a junção de documentos e o acesso a esses documentos para a história de Campina Grande. É um dos institutos históricos municipais recém-criados e que veio com muita força, até com o apoio do pessoal da universidade, do pessoal local, da prefeitura, da Federação da Indústria, como temos aqui exemplo, do comércio. Sem o apoio de todos, não se faz a história e a memória da cidade. Doutora Esté, atualmente como é que vem acontecendo a democratização do acesso às informações históricas, né? E qual o respaldo jurídico que o cidadão ele tem por direito a esse acesso? Olha, sempre as pessoas tentaram entrar em contato com o documento original, só que não era um direito do cidadão. Após a Constituição de 88, o cidadão tem o direito de ter acesso ao documento do seu interesse pessoal de pesquisa em qualquer instituição pública ou privada do país. Ou seja, nenhum diretor de arquivo, nenhum diretor de biblioteca, nenhum diretor de uma fundação cultural pode deixar de dar acesso a um documento de interesse do cidadão. Isso é um processo que veio com a Unesco no mundo inteiro. Inclusive, existe uma resolução da Unesco de 1974 que determinou que o ex-país colônia, junto à documentação da sua história no país antigo metrópole, eles são patrimônio comum. Ou seja, o patrimônio comum do Brasil e de Portugal é um só. Eu sou dona da documentação de Portugal, como Portugal é dona da documentação que tiver aqui sobre ele. Então, existe patrimônio comum, você é dona e pode dar democratização a esse processo. É uma forma de... Qualquer cidadão hoje pode chegar no arquivo e exigir o direito de cidadão de ter acesso a essa documentação. O documento está muito estragado, então o problema do arquivo é de restaurar, de microfilmar, de digitalizar. Antigamente ela não pode tocar porque o documento está muito estragado. Então, é obrigação do arquivo organizar outra documentação para dar acesso. Eu creio que poucas pessoas sabem disso, né, professora? Poucas pessoas sabem disso. Muitas vezes chegam na porta de uma biblioteca, eu quero ler esse livro. Não pode, porque não pode segurar o livro, porque está caído aos pedaços. Problema da biblioteca. A biblioteca que arranja um encadernador, arranja um restaurador, arranje um segundo exemplar em condição, consiga uma cópia. Eu me lembro nas coleções de jornais do Brasil inteiro, quando a gente andou com o projeto microfilmar de jornais, tinha bibliotecas que diziam assim, eu não posso deixar ninguém tocar nos jornais, porque se tocar vai esfarelar. Não, o problema é seu, vai procurar em outro lugar, porque coleções de jornais, o papel foi criado para durar um dia, diário ou jornal, né, que é o jornal. A ideia do jornal é que depois ninguém guarda um jornal de uma semana a não ser a biblioteca. Mas existe uma lei de depósito legal no Brasil e em qualquer país do mundo que cada exemplar de qualquer impresso no Brasil é obrigatório a guardar um exemplar na Biblioteca Nacional e oxalá essa lei pudesse ser ampliada para guardar na Biblioteca Pública Estadual, na Biblioteca Municipal, nos arquivos públicos, para que todos pudessem ter acesso. E não foi sem nenhuma dificuldade que nós conseguimos juntar, por exemplo, a coleção do Jornal do Comércio. Tivemos que ir na Associação Comercial, no Real Gabinete Português de Leitura, no próprio Jornal do Comércio e na Biblioteca Nacional, para microfilmar a coleção,
que ele é de 1830. É um jornal muito antigo, o Diário de Pernambuco é de 1825. Então, como é que pode você guardar atrás de uma mesa com o clima que tem o Brasil? Hoje em dia tem ar-condicionado, tem controle de umidade, mas há 100 anos atrás não tinha. Então, as coleções de jornais foram se enfraquecendo, mas é direito do cidadão ter acesso a essa coleção. Então, cabe ao governo do Estado, municipal, as pessoas ligadas à indústria, que for, preservar essa documentação para dar acesso ao cidadão. Eu quero ter acesso ao documento que saiu, a notícia da morte de meu pai num acidente de carro há 50 anos atrás. Você tem direito a ter acesso, o diretor do jornal, o diretor do arquivo tem direito, você tem a obrigação de dar acesso a isso. O cidadão hoje tem direito a ter acesso à informação. Bom, professor, o finalzinho do nosso primeiro bloco já está se aproximando, mas antes de encerrar nossa entrevista, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para os demais membros do Instituto Histórico de Campina Grande e para os telespectadores que nos assistem e que também gostam de conhecer e têm interesse em preservar a história. Eu acho que a minha mensagem é preservar para dividir, ter acesso para conhecer. Ou seja, não só os membros do Instituto Histórico, mas todos os membros da sociedade de Campina Grande que vão ter acesso pela primeira vez a um catálogo de documentos sobre a questão do índio e do negro, tenham condição de aprofundar a sua própria história. Quem de nós não tem um pedaço de índio, um pedaço de negro na sua família? Cada um de nós vai buscar nessa documentação as suas origens. Que o povo de Campina Grande aproveite a oportunidade de participar desses eventos, desses simpósios e cuidar da sua própria memória para dividir com o seu colega, com o seu vizinho, com a história da cidade. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação, por ter estado conosco aqui neste programa Paraíba Tem. Eu que agradeço a oportunidade, felicidades pela oportunidade que vocês dão às pessoas de dividirem os sonhos e os sentimentos com vocês. Ok. E você continue ligado, não saia daí, o programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho. Hoje a gente está conversando sobre o Instituto Histórico de Campina Grande, Casa Eupídio de Almeida. Até já! Os produtos brasileiros precisam de condições que promovam maior acesso aos mercados externos e mais qualidade de participação nas cadeias globais de valor. Esse foi um dos recados do diretor de Desenvolvimento Industrial da ACNI, o senhor Carlos Abijaode, que disse ainda que é necessário agilizar os despachos, consolidar e simplificar a complexa rede de normas que se aplicam ao comércio exterior brasileiro.